Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. O Sião é importante para você? Você sabe o que é o Sião? Você sabe quando foi inicialmente conhecido como Sião? E como é que será o seu significado no futuro e hoje? Então, irmãos, hoje vamos ver o significado do Sião e você. A implicação do Sião consigo e comigo, conosco. E vocês vão ver que é um ponto muito encorajador. Eu vou provar tudo da Bíblia. Vamos começar então com as origens de Sião. Eu vou começar primeiro em Juízes, capítulo 19, versículo 10 e 11. Em Juízes 19, versículo 10, lemos: Porém, o homem não quis ali passar a noite, mas levantou-se e partiu, e chegou até defronte de Jebus. Jebus, que é Jerusalém. Nesse período dos juízes, a cidade era conhecida como Jebus e que mais tarde veio a ser conhecida como Jerusalém. E com ele o par de jumentos albardados, como também a sua concubina. E estando, pois, já perto de Jebus, e tendo já declinado muito o dia, disse o moço ao Senhor: Vamos agora, retiremo-nos a essa cidade dos Jebuseus, e passemos ali a noite. Então vê-se aqui que a cidade de Jebus, que agora é conhecida como Jerusalém, era a cidade dos Jebuseus. E sabemos que foi conquistada mais tarde, depois do período de juízes, depois do período de Saul, foi conquistada pelo rei David. Vejam, por exemplo, em 1 Crônicas, capítulo 11, 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 4 e 5. Crônicas, capítulo 11, versículo 4 e 5. Aqui lemos: E partiu David e todo o Israel para Jerusalém, que é Jebus. Quer dizer, era conhecida como Jebus, porque ali estavam os Jebuseus, habitantes da terra. As pessoas que habitavam naquela cidade de Jerusalém eram os Jebuseus, e a cidade era Jebus. E disseram os habitantes de Jebus a David: Tu não entrarás aqui. Porém, David ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Então, dentro desta cidade de Jebus, havia uma fortaleza. E essa fortaleza era a fortaleza de Sião, que depois David construiu casas e coisas ali nessa região da fortaleza e veio a ser conhecida como a cidade de David. Então temos Jerusalém, Jebus. Dentro de Jerusalém havia a fortaleza de Sião, e essa fortaleza de Sião veio a ser conhecida como a cidade de David. Vejam também em 2 Samuel, capítulo 5, que é paralelo a Crônicas, na descrição aqui. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 6 a 9. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 6 a 9.
E partiu o rei com os seus homens a Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra. E os jebuseus falaram a Davi, dizendo: Não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te repelirão. Querendo dizer, não entrará Davi aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, aquele forte dentro da cidade, que era Sião. E esta é a cidade de Davi. Por isso a fortaleza de Sião veio a ser conhecida como a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir aos jebuseus, suba ao canal e fira aos coxos e aos cegos, e a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz: nem cego, nem coxo entrará nesta casa. E assim habitou Davi na fortaleza. Esta fortaleza de Sião veio a ser onde Davi habitou e a chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor desde Milo para dentro. Então, ele construiu casas e coisas assim em redor dessa fortaleza. E então essa área vai ser chamada a cidade de Davi. Então vemos que Davi foi quem conquistou o castelo de Sião, que veio a ser conhecido como a cidade de Davi. E Davi, então, construiu Sião físico. Por isso, a cidade de Davi veio a ser o local físico. Ora, vamos ver que Jesus Cristo está construindo um Sião espiritual, que é a Igreja de Deus. E por isso vamos ver que Davi é um tipo, ou, em outras palavras, é um símbolo, é um prenúncio nesta analogia de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o antitipo, isto é a realização, a execução, o cumprimento. Vejamos então outra profecia aqui em Amós. Em Amós, capítulo 9. Amós, capítulo 9, versículo 8. Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Então quem era a casa de Jacó? Abraão, Isaac e Jacó. Jacó veio a mudar, o seu nome foi mudado para Israel. E esses descendentes de Abraão, e mais especificamente de Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, que vieram a ser os israelitas, sabemos que vieram a ser identificados pela circuncisão. Ora, a casa de Jacó, uma vez mais, Jacó mudou o nome para Israel. Essa casa de Jacó eram esses 12 filhos, que vieram a ser 12 tribos. E como sabemos, depois da morte de Davi e depois da morte de Salomão, houve uma divisão do reino em que 10 tribos, as tribos do norte, vieram a ser conhecidas como Israel, cuja capital era Samaria, e 2 dessas 12 tribos eram as tribos do sul, vieram a ser conhecidas como Judá, que incluía as tribos de Benjamim e Judá. E a capital era Jerusalém e o forte era Sião, nessa cidade. Por isso, repetindo, para não estarem confundidos, a casa de Jacó
representa as 12 tribos de Israel, que mais tarde acabaram por ser divididas, 10 do norte, que veio a ser conhecidos como Israel, e 2 do sul, que vieram a ser conhecidos como Judá. Então vamos continuar a ler aqui o fim do versículo 8, diz assim: mas não destruirei de todo a casa de Jacó. Isto é, não destruirei completamente estas 12 tribos da família de Israel, porque Jacó mudou o nome para Israel. Versículo 9. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel, casa de Jacó, casa de Israel, entre todas as nações, como se sacode grão no crivo, isto é, na peneira, sem que caia na terra um só grão. E por isso diz que vai sacudir a casa de Israel, mas não vai cair no chão nem um só grão daqueles que Deus está aqui a definir que não são os pecadores, porque diz assim: todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Os que dizem não nos alcançará nem nos encontrará o mal. Esses morrerão, esses serão destruídos. Mas, por isso é que diz que vai sacudir a casa de Israel, vai tirar esses pecadores, mas os que não são pecadores vai separá-los, vai sacudir o grão na peneira, sem que caia um só grão na terra. Deus vai ter muito cuidado, porque aqueles que do coração, que são sinceros, que estão a seguir os caminhos de Deus, Ele vai proteger. E aqui está a falar do tempo do fim, irmãos. E sabemos que no tempo do fim, durante a grande tribulação, isto é, depois da parte da igreja ter sido protegida, durante aqueles 3 anos e meio da grande tribulação, que é simbolizado pelo 5º selo do Apocalipse, durante esse período, vai haver pessoas que se vão arrepender. E depois lemos em Apocalipse 7, vamos então ver aí, mantenham um dedo aqui em Amós, porque vamos voltar a Amós. Mas em Apocalipse 7, versículo 4, Apocalipse 7, versículo 4, Apocalipse 7, versículo 4, e eu vi o número dos selados, e eram 144.000 selados de todas as tribos dos filhos de Israel, da casa de Israel. Sacudiu o grão na peneira e estes foram selados. Nem um grão caiu. E depois diz, desta tribo 12.000 e da outra tribo 12.000, e assim está a explicar. Esses são os 144.000 da casa de Israel, pessoas físicas que viverão desta era antes da vinda de Cristo para dentro da era do milénio, depois da vinda de Cristo. E a razão é que esta semente de Israel tem que ser guardada viva para restaurar aquela nação durante o milénio. Então vamos continuar então, irmãos, a ler Amós, capítulo 9. Lemos versículo 9, diz que sem que caia na terra um só grão, e depois lemos no versículo 10, todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os que dizem não nos alcançará nem nos encontrará o mal.
E veja no versículo 11, naquele dia. Irmãos, naquele dia é uma declaração profética. É uma previsão, uma explicação do que vai acontecer. Ou que está prestes a acontecer. Por dizer assim, naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de David. E repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade. Vamos a ver que naquele dia profético, no futuro, uma previsão de que Deus vai restaurar Israel, o tabernáculo de David, a nação de David. Continuando a ler então no versículo 11. E levantar o tabernáculo que é David, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom. Para que possuam o restante de Edom. A palavra hebraica Edom é a palavra hebraica 123. Edom. É uma palavra muito semelhante que tem as mesmas consonantes, ou consoantes, perdão. Há outra palavra muito semelhante que tem as mesmas consoantes, que é a palavra hebraica 121, 121, que diz Adão. Então, em hebraico temos duas palavras que usam as mesmas consoantes. 123, Edom. E 121, Adão. Ora, os estudiosos têm grande debate sobre a tradução aqui, traduzindo o hebraico desta palavra, pois nas Bíblias está escrito Edom. Porque em hebraico os pontos vocálicos, os pontos vocálicos são apenas pontos acima das consoantes. E a diferença entre uma palavra e outra é que tem uns certos pontinhos mais entre uma palavra e a outra. Então muda a palavra de Edom para Adão, mas tem as mesmas consoantes. E por isso a palavra Edom poderia facilmente ser a palavra Adão. E isso é realmente o que essa palavra devia ser traduzida. Como vamos ver na frase seguinte, e vejam aqui, diz assim, possuírem o restante de Adão, isto é, da humanidade, dos homens, vão possuir o resto dos homens, e todos os gentios são chamados pelo meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas. O resto das nações, o resto da humanidade, os gentios que são chamados pelo nome de Deus, vão ser possuídos, vão pertencer ao tabernáculo de David. E precisamos de entender isto muito claramente, porque vamos ver um bocadinho mais para provar este ponto. Vou provar daqui a pouco, lendo do livro de Atos. Mas, tudo bem, por enquanto, vão perguntar, mas como tenho a certeza disto? Mas vamos provar do livro de Atos daqui a pouco. E depois vejam aqui, continuando, no versículo 13, e eis que vêm dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. E os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão.
aqui está uma visão, ou uma descrição do milénio, que é simbolizado pela festa dos tabernáculos. Então, se estão a começar a conectar isto, estão a ver que há aqui o levantamento do tabernáculo de David, e durante o período da festa dos tabernáculos, em que o tabernáculo de David vai governar sobre as outras nações. Ora, aqui vemos que tem um significado duplo, porque estamos a falar de coisas físicas e coisas espirituais. Então vamos repetir isto para estar bem claro. Como ensinado acima, vimos que a casa de Jacó, a casa de Israel, os israelitas, as 12 tribos, vieram a ser identificados pela circuncisão. E sabemos que, ao início do período do Novo Testamento, isto é, do período depois da vinda de Cristo, sabemos que a circuncisão se tornou um grande debate, um debate forte. Particularmente quando os gentios foram chamados para a igreja e não precisavam ser circuncisos. Vejamos então este debate em Atos, capítulo 15. Vamos então, mantenham o dedo aí em Amós, porque vamos brevemente ver um bocadinho mais acerca de Amós daqui a um momento. Mas vejamos então Atos, capítulo 15. Ora, Atos, capítulo 15 é muito importante porque é esta conferência de Jerusalém. Então vamos começar no versículo 1. Atos 15, versículo 1. Então alguns que tinham descido da Judeia, isto é, depois da morte de Cristo, quando a igreja já tinha começado e estava a crescer depois de algumas décadas, alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim aos irmãos: se não vos circuncidares conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Ou, noutras palavras, estão aqui judeus que tinham descido da Judeia e tinham ido a áreas, digamos assim, em que havia gentios na igreja, e disseram aos gentios que se os gentios não fossem circuncidados de acordo com o curso ou instrução de Moisés, não podiam ser salvos. Então, vê-se no versículo 2, tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão, sim, não foi uma pequena discussão, foi um grande argumento, e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles, como testemunhas, subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciões, sobre aquela questão. Os gentios precisam ser circuncisos ou não, para serem verdadeiros cristãos, para poderem estar no caminho da justificação, para, ao fim disso, à ressurreição deles, virem a ser salvos. Versículo 3. E eles, Paulo, Barnabé e alguns outros, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios. Porque esta conversão dos gentios era uma grande alegria. Uma grande alegria. E davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Anunciou a eles coisas grandes que Deus tinha feito à igreja, através deles, aos gentios. Crescimentos grandes da igreja entre os gentios.
Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, sim, alguns que tinham vindo da seita dos fariseus, mas que eram agora membros da igreja, e por isso tinham crido, que eram membros da igreja, se levantaram, quer dizer, não concordaram e disseram, não pode ser isso. Então houve esta disputa, esta discussão, este argumento, esta contenda. Se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Tinham que, para serem justificados, para serem justos perante Deus, os fariseus estavam a dizer que os gentios tinham que ser circuncidados também. Versículo 6. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar este assunto. Tiveram, digamos assim, uma Assembleia Geral e oraram e consideraram e falaram acerca deste assunto. E havendo grande contenda, sim, entre os próprios apóstolos e anciãos, havendo grande contenda, levantou-se Pedro. Pedro se levantou. Ele foi o primeiro a falar e disse-lhes, homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. Pedro foi o primeiro a falar e disse, vocês sabem muito bem que eu fui à casa de Cornélio. Leem isso em Atos capítulo 10, versículo 25 e 44. Eu fui à casa de Cornélio e que Cornélio recebeu o Espírito Santo de Deus. E isso mostrou e provou que os gentios estavam a ser enxertados para dentro de Israel espiritual. E Pedro depois diz, é Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Um bocadinho mais, continuando então aqui no versículo 12, um bocadinho mais adiante, então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo. Porque então foi dada audiência a Barnabé e a Paulo e Barnabé e Paulo explicou as grandes obras que Deus tinha feito através deles a chamar muitos gentios para a igreja de Deus. E eles contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios, trazendo assim gentios para a igreja de Deus. E havendo-se eles calados, isto é, depois de Barnabás e Paulo acabarem de dar o seu testemunho, a sua palestra, digamos assim, então Tiago respondeu. Tiago, que era, digamos assim, o ministro responsável pela congregação de Jerusalém. E Tiago disse, dizendo, homens e irmãos, ouvi-me. Isto agora é Tiago, digamos assim, a dar a conclusão final, o sumário da conclusão final desta reunião, digamos assim, de apóstolos e anciãos. Então, Tiago deu a decisão final e disse, homens e irmãos, ouvi-me. Simão relatou, isto é, Simão, que era Pedro, foi, como vimos, Pedro primeiro abordou o assunto. Relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, como mencionei, na casa de Cornélio, para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordaram as palavras dos profetas. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Aqui está um ponto importante, irmãos. Com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Ora, que palavras de profetas é que Tiago citou? Tiago citou as palavras profetas de Amós, capítulo 9, versículo 11 a 12, que acabei de ler há pouco.
E vejam ele citar aqui, versículo 16 e 17. Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de David, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Irmãos, isto é exatamente o que lemos em Amós, capítulo 9, versículo 11. Vou ler de novo. Em Amós, capítulo 9, versículo 11, diz: naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de David, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade. Vê-se que Tiago, refletindo o que os profetas tinham dito, citou Amós, capítulo 9, versículo 11. Mas não só citou Amós, capítulo 9, versículo 11, mas citou Amós, capítulo 9, versículo 12. Ora, se vamos ver e ler Amós, capítulo 9, versículo 12, diz: para que possuam o restante de Edom. E lembra-se que eu disse que esta palavra também podia ser, porque tem as mesmas consoantes, e também podia ser traduzida como Adão, ou a humanidade, ou os homens. Ora, vamos então ler este versículo de Amós, capítulo 12, citado em Atos, capítulo 15, versículo 17. E veja como diz: para que o restante dos homens... Estão a ver como a palavra Edom está aqui traduzida em Atos 15, versículo 17. Citado por Tiago. Em vez de usar a palavra Edom, está a usar, basicamente, a palavra Adão. Que o restante dos homens busca ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Irmãos, vê-se que aqui a questão acerca de Amós, capítulo 12, se é a palavra Edom ou Adão, é resolvida aqui. Porque é a palavra Adão, isto é, a humanidade. Adão, o homem, a humanidade. Por isso, vejamos aqui, neste contexto, o tabernáculo de David começou a ser reedificado em Pentecostes, no ano 31, quando o Espírito Santo de Deus foi dado à igreja, aos irmãos. Quando Pedro deu o seu sermão, em Atos 2, e quase 3.000 pessoas foram adicionadas à igreja de Deus, como lemos em Atos 2, versículo 37 a 41. E por isso estamos a ver aqui que os gentios agora estão a ser adicionados ao tabernáculo de David. Porque está a ser levantado, reedificado. E por isso está aqui a falar de Israel espiritual. Como vemos, Tiago aplicou a profecia de Amós 9, versículo 11 e 12, ao levantamento da igreja de Deus. Também vimos que Sião é a cidade de David. E vamos agora... E Salmos 48 diz que é a cidade de Deus. Vejamos então em Salmos 78. Não sei se citei aqui incorretamente. Deixa-me cá ver se é 78 ou 48, perdão. Deixa-me cá ver. Não, quero ver Salmos 78. Sim, em Salmos 48, vemos aqui em Salmos 48 que está a falar
da cidade de David e está a dizer que Sião é a cidade de David e diz que é a cidade de Deus. Vemos isso, por exemplo, em Salmos 48, versículo 1 e versículo 8. No versículo 1 diz: Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei, do rei David. Mas vê-se aqui que é um significado duplo. Porque o grande rei é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo. Como ouvimos, versículo 8, assim ouvimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus, Deus a confirmará para sempre. E por isso vemos que a cidade de Sião, que é a cidade de David, em Salmos 48, vê-se que é a cidade de Deus. E, irmãos, aqui está a falar de Sião espiritual. Vejamos então Salmos 78. Salmos 78. Em Salmos 78 está a descrever a história de Israel. Salmos 78 está a descrever a história de Israel. E aí tem os seus pontos positivos, os seus pontos negativos, os seus altos e baixos, isso tudo, como sabemos, a história de Israel. Mas vejam, no versículo 67 a 69. Além disso, recusou o tabernáculo de José e não elegeu a tribo de Efraim. Recusou a tenda de José. Que era José? José é de onde as duas nações, Efraim e Manassés, vieram. E diz assim, recusou o tabernáculo de José e não elegeu a tribo de Efraim, que era o primogênito. E por isso a tenda de José, que tinha recebido o direito de primogenitura, mas Deus, em vez disso, escolheu Judá. Vejam aqui, versículo 68. Mas antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava. Ora, o monte Sião, lembra-se que era a cidade de David, que era esta fortaleza, em símbolo espiritual, em linguagem espiritual, elegeu o monte Sião espiritual. Sim, elegeu Judá. Vemos aqui significado duplo, mas espiritualmente o monte Sião, que é um tipo da Igreja de Deus, que é simbólico da Igreja de Deus, esse foi escolhido. Veja também em Salmos 132. Salmos 132, versículo 13. Porque o Senhor escolheu a Sião e desejou-a para a sua habitação. A habitação de Deus, do Filho de Deus, o Rei dos Reis, é em Sião. É com a Igreja de Deus. É nesta fortaleza espiritual. Vejam então, para explicar um bocadinho mais, em Hebreus. Hebreus é um livro que eu acredito e muitos na Igreja de Deus acreditam, embora seja debatido por várias pessoas, mas eu tenho completa confiança que foi escrito por Paulo. E em Hebreus, o livro de Hebreus é um livro muito, muito significante acerca da nova aliança. E basicamente, no livro de Hebreus, Paulo está a comparar ou contrastar os elementos da antiga aliança
com os elementos da nova aliança. Ele então mostra, ou demonstra neste livro de Hebreus, que os elementos da nova aliança são muito superiores aos elementos da antiga aliança. Então vamos ver aqui em Hebreus capítulo 12. E vamos começar no versículo 18. Hebreus 12, versículo 18. Porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade. Aquele monte foi quando as leis de Deus foi dada no monte Sinai. E por isso está a dizer que nós, você e eu, não chegamos ao monte Sinai, que era um monte palpável, físico, aceso com fogo, porque havia fogo nesse monte quando a lei de Deus foi dada, e à escuridão e às trevas e à tempestade, porque houve trovões e houve nuvens e o monte estava assim nas escuras, isso tudo. E versículo 19 de Hebreus 12. E ao sonido da trombeta e à voz das palavras. Quando a trombeta tocou e os 10 mandamentos, as palavras de Deus foram dadas, que foi a voz de Deus, a qual os que ouviram pediram que se lhe não falasse mais. Vocês leem em Êxodo 12, que eles depois disseram, Êxodo 20, em Êxodo 20, depois eles disseram, não queremos mais ouvir a palavra de Deus. Isto foi quando os 10 mandamentos foram dados. Êxodo 20. Porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado como um dardo. E não aceitaram, não podiam aceitar isso. Ora, aqui está a dizer que nós, a Igreja de Deus, membros da Igreja de Deus, não chegamos a esse monte de Sinai. Versículo 21. E tão terrível era a visão que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo. Até Moisés. Versículo 22. Mas chegastes, isto é, você e eu, como cristãos, como membros da Igreja de Deus, chegamos ao Monte Sião. Chegamos ao Monte Sião. Está claro? Não é um monte físico, não é palpável, como lemos no versículo... onde é que está aqui? Versículo 19, parece que é o sonido da trombeta, a voz das palavras a qual ouviram os pediram, não. E não chegaste ao monte palpável, versículo 18, que era um monte físico. Não chegámos, nós, membros da Igreja de Deus, não chegámos ao monte palpável. Versículo 18, não é um monte físico, é um monte espiritual, que diz aqui, versículo 22, chegaste ao monte de Sião, à cidade de David. Espiritual. Aqui, aliás, diz a cidade do Deus vivo. A cidade de Deus. Está claro. É espiritual. A Jerusalém celestial. E aos muitos milhares de anjos. E por isso está aqui a dizer que aonde é que nós chegamos à Igreja de Deus? Chegamos, nós, ao Monte Sião, à cidade de Deus vivo, à Jerusalém celestial. Isto é, ao Monte Sião espiritual. Versículo 23. Chegamos à Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos. Nós somos agora membros da Igreja dos Primogênitos. Quando Cristo vier, vamos ser transformados
como as primícias, os primogênitos. Mas hoje somos primogênitos do Espírito e seremos os primogênitos se nos mantermos fiéis até ao fim. Por isso chegamos à Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos. Por isso vê-se claramente que Sião é a Igreja de Deus, o corpo espiritual de Cristo. A Assembleia Universal e Igreja dos Primogênitos. Primogênitos que estão inscritos nos céus. Os primogênitos que estão inscritos nos céus. Estão inscritos em quê? No livro da vida. Seu nome e meu nome, nosso nome, não está. Se o nosso nome não está escrito no livro da vida, então, se o nosso nome não está escrito no livro da vida, para Deus, nós então estamos a ser iludidos. Por quem? Por Satanás. Apocalipse 12, versículo 9, porque ele engana o mundo todo. Se o nosso nome não está escrito no livro da vida, nós estamos a ser iludidos por Satanás, que engana o mundo todo, e então estamos adorando o sistema de Satanás, que é o sistema da besta. Como diz no Apocalipse 13, versículo 8, que adoraram-no todos os que habitam na terra. Porquê? Porque estão iludidos, estão enganados. Estão inscritos nos céus, e a Deus o juízo de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Assim, nós estamos a ser iludidos perante Deus, que é o juiz de todos. Estamos a ser iludidos perante todos os outros homens justos que estão a ser aperfeiçoados e que um dia ressuscitarão. Estamos a ser iludidos perante o sangue da aspersão, que é o sangue de Jesus Cristo, que fala melhor que o sangue de Abel, que foi um homem justo, e fala melhor que o sangue dos touros e dos bodes desses sacrifícios, porque é o sangue de Jesus Cristo. Por isso, diz assim: nós chegamos a esse monte, à Igreja Universal, e a Deus, e a Jesus, e ao sangue da expressão, que fala melhor. Mas, se o nosso nome não está escrito no livro da vida, nós não somos uns desses. Então, vê-se aqui muito claramente, irmãos, que David construiu um tabernáculo, uma morada no Monte Sião, físico. Vejam, por exemplo, em 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 6 a 9. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 6 a 9. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 6 a 9. Então David, com todo o Israel, subiu a Balá de Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre o qual é invocado o seu nome, e levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo, e Uzá e o Aio guiavam o carro, e David e todo Israel se alegravam perante Deus com todas as suas forças, com cânticos e com harpas e com saltérios e tamborins, etc. E chegando à eira de Quiridim, estendeu Uzá a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam, e então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu. Vocês sabem esta história? Que então David foi instruído a mover a arca inspirado, digamos assim, para mover a arca
para a cidade de David, para Sião. Mas não o fez da maneira correta, e os levitas deviam saber disso e não seguiram essa instrução. E depois lê-se um bocadinho mais adiante, em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 1, diz aqui: e David também fez casa para si na cidade de David, isto é, na fortaleza de Sião, fez sua casa ali, naquela região. Quer dizer, que não só fez a casa dele, fez outras casas, construiu coisas ali. E preparou um lugar para a arca de Deus. Eles estavam a trazer a arca para esta área de Sião. E depois vê-se no versículo 2, então, agora, nesta segunda vez, eles então fizeram as coisas da maneira correta, como Deus queria que eles fizessem, e dizem assim, então disse David: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para o servirem eternamente. E David convocou todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar que lhe tinha preparado. Então vê-se aqui que trouxeram a arca para Sião. Agora, vocês sabem o que é que estava dentro da arca. O que é que estava dentro da arca? A arca tinha os 10 mandamentos. Agora, vemos aqui outro ponto importante nesta analogia. Porque a arca estava em Sião. E os 10 mandamentos, a lei de Deus, estava em Sião. Estão a ver Sião, que é a igreja de Deus, a nível espiritual, que, como lemos, que é esta igreja do Deus celestial, Jerusalém celestial, e vê-se aqui que lá no meio está a arca de Deus com os 10 mandamentos, com a lei de Deus. Vejamos então Hebreus capítulo 8. Voltando a Hebreus capítulo 8. Porque vemos em Hebreus que o ministério de Melquisedeque é muito superior ao ministério levítico. Então, Hebreus capítulo 8, lemos: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, isto é Jesus Cristo, que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Este tabernáculo verdadeiro, esta Sião espiritual verdadeiro, foi o Senhor que fundou e não o homem. Porque todo o sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, e por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Sim, Jesus Cristo ofereceu o seu corpo e a sua vida. E por isso estamos aqui a ver que... E agora, continuando então aqui a ler, no versículo 4. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria. Sim, Jesus Cristo, porque era da tribo de Judá, não podia ser sacerdote, porque só os da tribo de Levi é que podiam ser sacerdotes. E por isso, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdote que oferecessem dons segundo a lei. Sacerdotes físicos, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. O tabernáculo, os levitas, as ofertas, estas leis cerimoniais, não estou a falar das leis de Deus que estavam dentro da arca e das várias leis de Deus, mas estou a falar das leis cerimoniais, são sombras de coisas celestiais. Apontam para Cristo, apontam para o Espírito Santo. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque lhe foi dito: olha, faz tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Faz tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a ele do que é o espiritual.
Mas agora alcançou ele ministério ainda mais excelente. Isto é, Jesus Cristo alcançou um ministério ainda mais excelente como sumo sacerdote da nova aliança, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Nós lemos esta palavra confirmada e não reparamos o significado desta palavra confirmada. Como está aqui na Almeida Corrigida e Fiel, como está na Almeida Revista e Corrigida. Mas na Almeida, por exemplo, Revista Atualizada, diz instituída. Ora, esta palavra grega é a palavra 3549, nomopheteia, que quer dizer promulgado por lei. Esta melhor aliança que está promulgada por leis. A nova aliança é constituída com lei ou por lei. É confirmada, é instituída, é constituída. Esta palavra nomopheteia significa que as leis são promulgadas ou prescritas para alguém para ser legislado, provido de leis, sancionado por lei. E por isso a nova aliança está confirmada, promulgada, sancionada por lei com melhores promessas. E aqui este versículo mostra a nós que claramente está a falar da lei de Deus, os 10 mandamentos e as leis de Deus. Está promulgada, está provida pela lei. A nova aliança está constituída com lei ou por lei. E vemos que, ao fim disto, a arca depois, para cortar a história, fazer a história um bocadinho mais curta aqui, sabemos que a Arca da Aliança depois foi colocada mais tarde no Templo de Salomão, que foi dentro de Jerusalém. Vejam em 2 Crônicas, capítulo 5. 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 2 e 3. Então Salomão congregou em Jerusalém os anciões de Israel e todos os chefes das tribos, os chefes dos pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de David, que é Sião. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na ocasião da festa que foi no 7º mês. Quando é que a arca foi movida de Sião, da cidade de David, para Jerusalém, na festa de Tabernáculos, que simbolicamente simboliza o reino milenar. E Sião, que é a Igreja de Deus, então vai viver em Nova Jerusalém. Inicialmente em Jerusalém, e também vemos no novo céu e na nova terra que será em Nova Jerusalém. Vê-se aqui simbolismos tão grandes e resumindo isto tudo, nós lemos em Hebreus que a lei de Deus na nova aliança está escrita nas nossas mentes e nos nossos corações através do poder do Espírito Santo. Está escrita nas nossas partes internas. E então Deus não está agora, neste período de Sião, da igreja espiritual, do corpo de Cristo, Deus não habita em edifícios feitos por mãos, mas habita em cada um de nós. E nós então vimos hoje claramente
que a Igreja de Deus é Sião espiritual. Vimos claramente que nós temos a lei de Deus em nós, que é escrita pelo Espírito Santo de Deus. Tal como a arca e os 10 mandamentos estavam em Sião. E vejam então em Salmos 87, versículo 5. Salmos 87, versículo 5. Salmos 87, versículo 5. E de Sião se dirá: este e aquele homem nasceram ali. Daqueles da Igreja de Deus se dirá: este e aquele homem veio e nasceu, está agora no reino de Deus, está a ser espiritual, nasceu de Sião, da Igreja de Deus, durante o período da Igreja, antes da vinda de Cristo. E o mesmo Altíssimo a estabelecerá. No mundo da manhã, vocês, como agora membros da Igreja de Deus, outras pessoas no milénio, quando você se apresenta como carne e osso, porque vocês podem aparecer como carne e osso e depois desaparece, porque são seres espirituais que podem aparecer com carne e osso, como Jesus Cristo apareceu com carne e osso, como vemos em João, ao fim do livro da Epístola, de acordo com João. E essas pessoas vão dizer: olha, este e aquele nasceram daquela mãe espiritual, a mãe de nós, que é Sião, que é a Igreja de Deus. Nós então vamos nascer na família de Deus. Jesus Cristo é o primogênito, a primeira pessoa que já viveu na carne e nasceu como um ser espiritual, glorioso e radiante no reino de Deus. Está agora sentado à direita do Pai. Nós vamos ressuscitar e vamos ser herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, como lemos em Romanos 8, versículo 17. E de Sião, daqueles que estão agora na Igreja de Deus, se dirá: olha, este homem ou esta mulher nasceu de Sião, da Igreja de Deus, durante esta era. Muito bem. Vai ser uma honra, uma glória. O Senhor vai mencionar ao povo no milénio e para além do milénio que este homem ou aquela mulher nasceu lá, em Sião, na Igreja, durante este período, antes da vinda de Cristo. Mas que honra e glória Deus tem por você. Sião é importante para você, desde que você mantenha fiel até ao fim.